Por que Deus criou o arcanjo Miguel? Desde sua origem, Miguel carrega uma missão única que poucos compreendem, mas que molda o destino da humanidade. Deus o criou e o colocou à frente da maior batalha espiritual registrada, antes mesmo da existência do tempo como o conhecemos. Quando tudo era silêncio e eternidade, Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu formar um exército celestial. No vazio, sua voz ecoou, trazendo os anjos à existência, seres espirituais poderosos, imaculados e cheios de glória, cada um criado com um propósito específico para cumprir perfeitamente a vontade divina. Entre eles, destacava-se Miguel, criado com uma missão extraordinária. Desde o princípio, Miguel não era apenas mais um entre os anjos. Deus o separou para uma tarefa singular: liderar as hostes celestiais como um guerreiro fiel e poderoso, responsável por proteger os céus e a criação contra qualquer ameaça. Seu nome, que significa "quem é como Deus", reflete sua missão de defender a glória e a santidade do Criador contra toda tentativa de usurpação ou rebelião. As Escrituras frequentemente destacam a reverência e obediência dos anjos a Deus. Nos Salmos, lemos: "Louvem ao Senhor, vós, seus anjos poderosos, que cumprem sua palavra e obedecem à sua voz." Miguel exemplifica essa obediência em sua forma mais pura, sempre agindo com exatidão, fervor e prontidão para cumprir as ordens divinas. A criação de Miguel está intrinsecamente ligada ao grande plano de Deus. Mesmo no céu, um lugar de perfeita harmonia e adoração, Deus, em sua onisciência, sabia que momentos de conflito surgiriam. Por isso, preparou Miguel para ser a linha de defesa celestial, um líder zeloso pela justiça divina. Ele não foi criado para adorar passivamente, mas para agir, lutar e assegurar que a ordem divina fosse mantida em todas as circunstâncias. Deus também criou os anjos para refletirem aspectos de sua natureza. Em Miguel, vemos a personificação da força e fidelidade. Enquanto outros anjos eram mensageiros ou adoradores, Miguel foi moldado como defensor. Com sua armadura celestial brilhando com a glória divina e sua espada de justiça como extensão da vontade de Deus, ele estava sempre pronto para agir ao comando do Altíssimo. O livro de Daniel dá um vislumbre da importância de Miguel na hierarquia celestial. Em visões sobre o futuro de Israel, é dito que Miguel, o grande príncipe, se levanta em defesa do povo de Deus. Esse relato mostra que Miguel, além de lutar nos céus, desempenha um papel direto na história humana. Sua missão reflete o cuidado de Deus em proteger e guiar seu povo. Desde o princípio, Miguel foi preparado para batalhas que transcenderiam o céu, com repercussões em toda a criação. Sua existência e missão são testemunhos da intenção de Deus de conduzir seu povo à vitória final sobre o mal. Miguel, em sua essência, nunca buscou glória para si mesmo. Seu nome é um lembrete constante de que toda honra e poder pertencem exclusivamente ao Criador. Ele vive e luta para exaltar a Deus, e não a si mesmo. Desde os primórdios, Miguel foi estabelecido como símbolo de proteção, força e fidelidade. Sua presença no céu assegurava que o reino de Deus estivesse sempre preparado para enfrentar qualquer oposição. Enquanto aguardava os comandos divinos, Miguel permanecia em constante adoração e vigilância, pronto para cumprir o papel para o qual foi criado. Na Bíblia, Miguel também é apresentado como o grande defensor do povo escolhido de Deus, Israel. Sua missão está profundamente ligada à proteção desse povo, tanto no passado quanto no futuro profético. No livro de Daniel, ele é descrito como o grande príncipe que se levanta pelo povo de Deus, um papel crucial na história da salvação. Durante o exílio babilônico, quando Israel enfrentava a opressão, Miguel batalhava nos céus contra forças espirituais adversárias que tentavam frustrar os planos divinos. Essas batalhas invisíveis influenciavam diretamente o curso da história. Daniel também aponta para um tempo futuro de grande angústia, conhecido como o tempo de tribulação. Nesse contexto, Miguel mais uma vez se levantará para proteger o povo de Deus, garantindo que o remanescente fiel seja preservado.
Ele não apenas representa a força divina, mas também a promessa de que Deus jamais abandonará seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Assim, Miguel permanece como um símbolo eterno da fidelidade divina e da luta incessante pela justiça e pela vitória final sobre o mal. Sua presença nas Escrituras é um lembrete constante de que, mesmo quando as forças do mal parecem prevalecer, Deus permanece soberano e provê um defensor celestial. O livro de Salmos reforça essa segurança ao proclamar: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio." Embora o texto não mencione Miguel diretamente, ele personifica essa proteção divina. Outro aspecto fundamental de Miguel é sua conexão com o santuário celestial. Como protetor de Israel, ele não apenas defende a nação fisicamente, mas também intercede no plano espiritual. Em Apocalipse, Miguel lidera as hostes celestiais em uma guerra contra o dragão, símbolo de Satanás, reafirmando seu papel contínuo como guardião do povo de Deus. Essa batalha cósmica, embora futura, ecoa os conflitos que Miguel enfrentou ao longo da história de Israel, mostrando que sua missão está longe de ser concluída. A ligação entre Miguel e Israel não se limita ao passado ou ao futuro distante, mas reflete o cuidado constante de Deus. Mesmo nos momentos de aparente silêncio divino, Miguel está ativo, assegurando que as promessas de Deus sejam cumpridas. Seu papel transcende o tempo, sendo um elo entre o passado, o presente e o futuro. Ele é o defensor fiel que nunca desiste, independente das circunstâncias. A narrativa de Miguel não é apenas uma história de proteção, mas também de esperança. Sua presença lembra que, em meio às tempestades da vida, o povo de Deus nunca está sozinho. As batalhas que ele trava nos céus garantem que, na terra, os planos divinos avancem conforme a vontade soberana do Criador. Essa ligação espiritual reforça a confiança que os fiéis devem ter em Deus, sabendo que Ele não apenas vê, mas também age por meio de seus mensageiros celestiais. Ao longo da história de Israel, Miguel esteve presente liderando batalhas invisíveis. Sua atuação demonstra que a luta entre o bem e o mal é real e que Deus, em sua graça, provê defesa para aqueles que o seguem. Miguel, como defensor de Israel, é uma prova de que a vitória final pertence ao Senhor. Um dos eventos mais intrigantes envolvendo Miguel é relatado na carta de Judas, onde é descrita uma disputa entre ele e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse episódio ilumina a natureza espiritual das batalhas que ocorrem além da percepção humana. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, havia morrido conforme a vontade de Deus, mas seu corpo tornou-se objeto de uma disputa celestial. Após sua morte, Deus enterrou Moisés em um local desconhecido, longe dos olhos do povo, para evitar que, vulneráveis à idolatria, transformassem seu túmulo em um local de veneração. No entanto, Satanás, sempre buscando subverter os planos divinos, se opôs a essa decisão, tentando reivindicar o corpo de Moisés para seus próprios propósitos, talvez para desviar o povo de Deus ou desacreditar a autoridade do profeta. Nesse contexto, Miguel entra em cena como defensor e protetor do povo de Deus, enfrentando Satanás diretamente e impedindo que o adversário distorça o plano divino. O que torna esse confronto notável é a forma como Miguel age. Ele não acusa Satanás por conta própria, mas declara: "O Senhor te repreenda." Essa resposta reflete um profundo respeito pela autoridade de Deus, demonstrando que até Miguel, em sua posição elevada, age sob o comando divino. Essa batalha evidencia que a vitória sobre Satanás não é alcançada por mérito pessoal, mas pela soberania e poder de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés também destaca os esforços contínuos de Satanás para frustrar os planos divinos. Contudo, a intervenção de Miguel reafirma que Deus não abandona suas promessas. Moisés, mesmo após sua morte, permaneceu sob os cuidados divinos, e Miguel foi enviado para garantir que seu legado fosse preservado conforme a vontade de Deus. Embora esse evento não tenha muitos detalhes nas Escrituras, ele serve como um poderoso lembrete das batalhas invisíveis que ocorrem no reino espiritual.
Miguel, como guerreiro e defensor, desempenha um papel crucial nesses conflitos, assegurando que o propósito divino seja cumprido mesmo diante das forças mais sombrias. Essa narrativa prepara o cenário para outros momentos significativos em que Miguel novamente se ergue contra o poder das trevas, sempre agindo em obediência ao comando divino e em favor do povo de Deus. Um dos momentos mais grandiosos de sua atuação é descrito no livro de Apocalipse, onde Miguel lidera uma guerra celestial contra Satanás e seus anjos caídos. Esse evento marca um ponto decisivo na batalha cósmica entre o bem e o mal, revelando a autoridade de Miguel como comandante das hostes celestiais. A visão de João no Apocalipse descreve um intenso conflito no céu, com Miguel e seus anjos enfrentando o dragão e seus seguidores. A batalha culmina na expulsão definitiva de Satanás e seus anjos do céu, reafirmando o poder supremo de Deus sobre todas as coisas. Embora Satanás tenha sido um anjo de grande autoridade antes de sua queda, sua rebelião não prevalece diante da força e fidelidade de Miguel. O relato em Apocalipse declara: houve então uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutavam. Essa vitória de Miguel é um testemunho do triunfo final da luz sobre as trevas e do cumprimento da vontade soberana de Deus. Colocado em oposição direta a Deus, Satanás é derrotado e lançado à terra diante do comando de Miguel e da força das hostes celestiais. Mesmo confinado à terra, sua influência continua, mas agora dentro dos limites estabelecidos pelo plano divino. A expulsão de Satanás do céu é um marco na narrativa bíblica, representando não apenas a vitória dos anjos fiéis, mas também a declaração do poder de Deus sobre todas as forças malignas. Miguel, como líder dessa batalha, não apenas expulsa Satanás, mas também simboliza a justiça divina em ação, reafirmando que o mal nunca prevalecerá no reino de Deus. Essa guerra celestial tem implicações diretas para a humanidade. Com Satanás confinado à terra, ele intensifica seus esforços para desviar os seres humanos, mas a vitória de Miguel serve como um lembrete constante de que o mal já foi derrotado no nível celestial, e que a vitória final sobre toda a iniquidade é inevitável. O papel de Miguel nessa guerra reforça sua posição contínua como defensor do povo de Deus. Mesmo após a expulsão de Satanás, ele permanece ativo, garantindo que os planos divinos se desenrolem conforme o propósito eterno. Sua presença em Apocalipse demonstra que, embora a luta contra as forças das trevas seja contínua, a vitória está assegurada. Com essa vitória celestial, a narrativa bíblica começa a se concentrar nos eventos que conduzirão à consumação do plano divino. Miguel continua desempenhando um papel vital, preparando o cenário para a vitória final do reino de Deus. Ele não apenas foi decisivo no passado, mas também é figura central nas profecias sobre o fim dos tempos. Sua presença nas Escrituras aponta para eventos escatológicos cruciais, como revelado no livro de Daniel, onde, nos últimos dias, durante um período de grande tribulação, Miguel se levantará para proteger os fiéis. Esse momento é significativo, pois representa não apenas um tempo de sofrimento, mas também uma prova da fé dos servos de Deus. Durante a tribulação, Miguel assume a liderança como defensor do remanescente fiel, assegurando que, mesmo em meio à adversidade, o povo de Deus seja preservado. Sua atuação vai além da proteção física, abrangendo a intercessão espiritual pelos eleitos. A profecia de Daniel destaca que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão libertos, e a menção de Miguel nesse contexto reforça sua missão de proteger e preservar os escolhidos. Sua atuação durante a tribulação evidencia que, enquanto as forças das trevas intensificam seus ataques, Deus provê defesa e refúgio para os seus. Em Apocalipse, essa atuação se conecta diretamente à batalha final entre o bem e o mal. Satanás, sabendo que seu tempo é curto, intensifica sua fúria contra os seguidores de Cristo, mas Miguel permanece firme, liderando o exército celestial e garantindo que as forças malignas sejam contidas até o julgamento final. O papel de Miguel como guerreiro e defensor inspira confiança e reafirma que Deus está no controle, mesmo nos períodos mais sombrios.
Ele é uma figura de esperança para os fiéis, lembrando que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo diante da perseguição e da tribulação. Miguel assegura que os planos divinos avancem de forma inexorável rumo à vitória final, personificando a promessa de que, apesar das dificuldades, o reino de Deus será plenamente estabelecido. Sua atuação durante os tempos finais aponta para um desfecho glorioso, onde o mal será completamente erradicado e a justiça divina prevalecerá. Assim, as Escrituras se aproximam da realização completa do plano de Deus, conduzindo ao clímax da redenção e à vitória definitiva do Cordeiro. Ao longo das Escrituras, Miguel destaca-se como um protagonista central na batalha entre o bem e o mal. Sua presença em eventos cruciais reafirma a soberania de Deus e oferece um vislumbre do destino eterno reservado ao povo de Deus. Em Apocalipse, sua última aparição como líder das hostes celestiais marca o desfecho do grande conflito espiritual, mas seu legado vai além dessa batalha final. Ele permanece como um lembrete constante da vitória divina sobre as trevas. Miguel não é apenas um guerreiro, mas também um defensor e protetor que se ergue em momentos de crise para garantir o cumprimento dos planos divinos. Desde o início, sua missão foi salvaguardar o reino de Deus e o seu povo. Em cada conflito descrito, Miguel age sob a autoridade divina, executando as ordens de Deus com fidelidade inabalável. Sua submissão ao Criador reforça a verdade de que a verdadeira vitória só é alcançada por meio da obediência. O impacto de Miguel na narrativa bíblica é profundo, simbolizando a intervenção divina em favor da humanidade, especialmente em momentos em que as forças do mal parecem prevalecer. Sua atuação em Apocalipse, onde lidera o exército celestial contra o dragão, testemunha a vitória final de Deus. O dragão, identificado como Satanás, é derrotado e lançado ao abismo, selando o destino das forças malignas e abrindo caminho para a consumação do reino de Deus. Essa vitória final não é um evento isolado, mas a culminação de um plano divino que se desenrola desde a criação. Miguel, como figura central desse plano, deixa um legado de coragem, obediência e triunfo. Sua história lembra que, embora as batalhas espirituais sejam inevitáveis, a vitória pertence a Deus e àqueles que confiam nele. O livro de Apocalipse culmina com uma visão gloriosa do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou mal. Miguel, como um dos agentes dessa transformação, desempenha um papel essencial na realização dessa promessa para os cristãos. O legado de Miguel transcende sua presença nas Escrituras, tornando-se um símbolo de perseverança e fé diante das adversidades. Sua figura inspira confiança na proteção divina e na certeza de que, mesmo nas batalhas mais difíceis, Deus está no controle. Por meio de sua atuação, Miguel demonstra que o poder de Deus é supremo e que o mal, por mais poderoso que pareça, jamais poderá superar a luz. A história de Miguel conduz à vitória final, mas também convida à reflexão sobre nosso papel na batalha espiritual. Assim como Miguel permaneceu fiel e obediente, somos chamados a confiar na soberania de Deus e a lutar o bom combate da fé, cientes de que, ao final, a justiça divina prevalecerá. Miguel, o arcanjo escolhido para liderar as batalhas celestiais, é mais do que um guerreiro, ele é a personificação da fidelidade e da justiça divina. Sua trajetória, desde a criação até a vitória final, revela o compromisso inabalável de Deus em proteger e guiar seu povo. Em cada conflito, Miguel nos lembra que, mesmo nas guerras mais intensas, a soberania de Deus permanece inquestionável. A narrativa de Miguel não é apenas sobre batalhas, é uma história de esperança. Ela nos convida a confiar no plano divino, sabendo que, por trás de cada desafio, existe uma promessa de redenção. Seu legado ecoa a mensagem de que o mal pode parecer forte, mas nunca prevalecerá contra o poder e a luz de Deus. Assim, enquanto enfrentamos nossas próprias batalhas, somos instigados a refletir: estamos confiando na mesma força que guiou Miguel? Pois a vitória final já foi decretada, e aquele que se levanta por nós nunca nos abandonará.